Como limpar meus tênis? Essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo me pergunta. Como é que eu faço para limpar meus tênis? Tem um tênis que suja, não consegue limpar, é um material delicado, enfim. Bom, para responder essa pergunta, nós temos que entender várias coisas. Primeiro, que um tênis é composto de diversas partes. Vou dar um exemplo aqui. O tênis ele é composto pelo cabedal, que é a parte de cima, ele é composto pela entressola, que normalmente é onde fica o amortecimento e aí fica em contato com os elementos da natureza, e tem a sola, propriamente dita, que fica em contato direto com o chão. Fora isso, nós temos a parte interna do tênis, mas aqui é um pouco mais difícil de sujar, especialmente se tu usa meias mais altas. Enfim, sabendo que o tênis tem diversas partes, nós temos também diversos materiais que um tênis pode ser construído. O tênis ele pode ser, por exemplo, de knit, que é bem comum hoje em dia, que é esse material, é um tecido, basicamente, né? Tem canvas, tem outros tipos de tecido, tem mesh também, tudo isso são considerados tecidos. Nós temos suede ou camurça, que é esse tecido, é a parte inversa do couro, para quem não sabe, a camurça é o lado contrário do couro e ela fica com essa textura mais ríspida, vamos dizer assim, ao toque. Além disso, nós temos também camurça de pele de porco, que é um pouco diferente da camurça normal, porque apesar de ser uma camurça, ela tem um aspecto bem mais liso no acabamento dela, mas ainda assim uma camurça, então é um pouco mais macia que o couro. Nós temos o couro, propriamente dito, que é o material mais liso, a parte da pele, né, um material bem resistente. E nós temos, por último, o nubuck, que é esse material que parece a camurça de pele de porco que eu falei, parece couro, mas não é nenhum dos dois. Ele é o couro, na verdade, do lado certo, mas é um couro lixado, então ele tem esse aspecto mais fosco, assim, por assim dizer. E qual é a forma mais fácil de limpar os tênis? Bom, a forma mais fácil é não sujar. Então, em todos os meus tênis que eles têm um material mais sensível, como uma camurça, um nubuck ou um material de tecido, eu uso um impermeabilizante em todos eles, tá? Que ele evita que entre água ou entre algum tipo de sujeira, tipo barro, e isso faz com que eu precise limpar eles menos vezes, né? Isso já ajuda um pouquinho para começo de conversa. Mas depois disso, fora o impermeabilizante, ele realmente vai sujar, eventualmente vai acontecer, e eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que eu uso no meu dia a dia para conseguir limpar e manter os tênis limpos. Bom, eu uso em particular, tá? Essa substância aqui é um produto especial para limpar tênis mesmo, da Jason Mark, que para mim é um dos limpadores de tênis aqui, é o que é o mais eficiente hoje no mercado, mas eu não vou mostrar isso aqui para vocês hoje porque eu quero que todo mundo tenha acesso. Então, a solução caseira para substituir o Jason Mark é a seguinte: eu uso um detergente neutro, né, concentrado. Por que concentrado? Porque ele faz mais espuma e ele acaba rendendo mais, então a longo prazo é mais vantajoso. Eu uso também um multiuso, qualquer multiuso serve, tá? Isso não faz diferença nenhuma. Mas o que eu faço é uma mistura entre esses dois. Normalmente eu uso para cada 100, 200 ml de água uma tampinha de refrigerante ou 2 tampinhas de refrigerante do detergente concentrado e mais a metade da quantidade de detergente concentrado que eu usei do multiuso. Bom, feito isso, eu coloco em uma vasilha, pode ser 2 vasilhas, não tem problema. O importante é que uma delas esteja com a solução e a outra esteja com água limpa, porque tu vai precisar para limpar as escovas, tá? As escovas, vamos falar delas. Então são 3 tipos que eu uso, não é necessário isso, tá? Eu só porque eu já costumo fazer isso há bastante tempo, então eu tenho as 3. Mas basicamente são as 3 densidades da escova. A escova bem dura que tu vai usar somente para a parte da sola, então para tirar aquelas sujeiras mais difíceis ali que ficam impregnadas. A escova média que tu vai usar, tu pode usar no couro e pode usar em todas as entressolas, ela é basicamente feita para isso. E a escova macia, onde tu vai usar nos materiais mais sensíveis, que normalmente ficam no cabedal. Essas 3 escovas somadas, tu consegue fazer um trabalho bem minucioso, digamos assim. E por que eu recomendo usar a escova? A escova é uma forma de tu lavando... Com a escova tu consegue lavar manualmente e é uma forma de tu controlar melhor como é que está se comportando o processo. Se tu tem que fazer mais pressão em algum lugar, se tu tem que repassar a escova em algum outro lugar. E é uma forma de tu ter certeza que tu está fazendo a coisa certa. Caso você seja uma pessoa sem tempo ou que realmente tem uma sujeira bem significativa no tênis,
A alternativa é sim lavar em máquina de lavar, é a mais prática de todas, tá? E lavando em máquina de lavar, só tenho duas recomendações. Uma delas é usar sabão líquido ao invés de sabão em pó, porque o sabão em pó eventualmente vai deixar resíduo no tênis. E a outra delas é usar esse tipo de saquinho aqui. Tu pode encontrar em qualquer lavanderia ou qualquer, basicamente, lugar que venda coisas para casa, tu vai encontrar ele. Esse saquinho aqui tu usa para colocar o tênis dentro, tá? Cada pé tu coloca em um saquinho desses aqui, e com isso, depois que tu jogar na máquina, tu vai evitar que o tênis fique batendo de um lado para o outro e acabe danificando ele, o que seria bem pior. Depois disso, para secar o tênis, tá? Eu uso duas coisas. Uma delas é uma toalha de microfibra, porque ela não deixa resíduo, então é bem fácil de limpar e de secar, né? Qualquer coisa, ela tem uma boa absorção. E a outra é qualquer tecido de algodão velho que você tenha, pode ser meia, pode ser um pedaço de camiseta velha, qualquer coisa que tu tiver de algodão, e é bem importante também porque ele dá uma ajuda boa. Bom, dito isso, nós temos algumas outras questões. Por exemplo, para limpar o cadarço do tênis. Tá? Normalmente o cadarço é uma coisa que acaba sujando e como ele é de tecido é bem fácil de ele sujar realmente. Para limpar o cadarço tem uma solução super simples e é bem eficaz, vai agradar bastante quem é da academia, que é a seguinte: se tu tem uma shakeira sobrando, normalmente ela vai vir com essa pecinha aqui. Para quem não sabe, essa pecinha serve para agitar mais o líquido que está aqui dentro, tá? Então ela acaba misturando melhor o material. Para limpar o cadarço, a lógica é bem simples. Pega a mesma solução que eu falei antes, de detergente com multiuso, água morna, joga os cadarços aqui dentro, joga esse aqui para fazer chacoalhar a água, fecha bem, chacoalha, é só isso que tu vai precisar. Depois disso, pega a toalhinha de microfibra ou o pano de algodão que eu falei antes, passa no cadarço e é isso. Nada mais complicado que isso. Bom, agora os diferentes... Por que eu mostrei todas essas coisas, tá? Porque para os diferentes tipos de material, tu vai precisar de equipamentos diferentes para limpar. Vamos começar pelo mais fácil. O mais fácil de limpar, com certeza, é o couro, porque o couro, simplesmente com uma toalhinha de microfibra molhada nessa solução que eu falei, tu já consegue limpar tranquilamente, porque ele é um material que não é muito poroso, então as sujeiras elas ficam mais superficiais. Depois do couro, na minha opinião, o material mais fácil de limpar são os tecidos, porque apesar de ser um material que absorve bastante sujeira, ela também é fácil de ser removida. Então, com o tecido a gente vai usar só a nossa escova macia, pode ser em movimentos circulares, pode ser frente e trás, como preferir. O importante é usar essa escova macia porque o tecido ele é bastante sensível, então se for usar uma escova com cerdas mais rígidas, tu pode acabar puxando algum fio e danificando o cabedal. E agora a gente vai para a parte mais complicada, camurças e nubuck. Por quê? Porque a camurça e o nubuck, eles são materiais porosos, tá? E não são tão respiráveis, o que significa que uma vez que a sujeira entrou ali, a probabilidade de ela manchar ou penetrar no material é bastante grande. Então, com as camurças e o nubuck, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Vamos lá. Começando pelas camurças. A camurça, o ideal é que tu não use água para limpar. Essa seria uma situação ideal, que é muito difícil de ser atingida na prática no dia a dia. Mas eu vou dar algumas dicas aqui que podem ajudar. Se a camurça tem uma pelagem mais curta, como é o caso da camurça de porco que eu falei antes, nas manchas mais superficiais tu pode usar uma borracha do escritório qualquer. Até existem alguns produtos especiais para fazer esse processo, mas eles fazem a mesma função que uma borracha normal, com a diferença de que deixam menos resíduo na superfície do material. Quando a gente fala de uma camurça com pelagem mais alta, então que ela tem mais textura assim, aqui nós temos primeiramente que escovar o material. Essa parte é fundamental, porque escovando o material tu tira todos os depósitos de sujeira que tem aqui em cima, de pó, de terra, de qualquer outra coisa que possa ter, mesmo que não seja visível aos olhos. E isso vai fazer com que depois, caso tu tenha necessidade de limpar com água, isso fique mais fácil. Se tu não remover essa sujeira daqui antes, essa sujeira vai se misturar com a água e vai acabar penetrando na camurça e ela vai manchar inevitavelmente. Uma vez feito isso, caso tu não tenha conseguido tirar com a borracha, que é a solução sem água, digamos assim, aí realmente tu vai precisar colocar água.
tu vai precisar usar essa solução que eu falei antes e tu vai precisar das duas escovas. Quando tu vê que não está conseguindo tirar as manchas só com a escova macia, que seria o ideal, aí tu pode partir para a escova que tem as cerdas médias, que é a mesma que a gente usa na entressola, e tentar remover o melhor possível a sujeira que tem aqui. É bem importante que mesmo que tu use a escova macia ou a média, tu faça movimentos de escovação em uma direção só. Porque se tu começar a fazer movimentos circulares, o que tu vai estar fazendo é que aquela sujeira penetre no material, ao invés de ser removida e jogada para longe. Para o notebook, quase todas as dicas são as mesmas, com a diferença que eu nem tentaria remover a sujeira sem água. Eu já partiria direto para a solução com água, porque o notebook é um material um pouco mais resistente que as camurças, então tu não vai ter tanto problema de manchar, apesar de que isso sempre é uma possibilidade. Qualquer um desses materiais que eu comentei, tanto camurça quanto tecido, é bem importante que ele seque de uma forma rápida. E tu não consegue fazer com que esse produto seque na secadora, porque como a gente está falando de produtos que tem cola, a probabilidade de ela soltar é um pouco grande. Eu deixaria esse produto secando no sol, apesar de que não seja recomendado deixar o tênis no sol por muitas horas, porque o material pode acabar desbotando, mas 2, 3, 4 horas ali depois que tu lavou o material não é um problema tão grande assim. Para entressola e sola de todos esses tênis a recomendação é a mesma, usar uma escova média ou dura para tentar tirar esse material que fica mais impregnado ali, com exceção de um material. Eu falei no meu último vídeo sobre o Boost, né, o ETPU, que é o material usado pela Adidas, e esse material, apesar de muito confortável, ele tem um ponto negativo. Ele mancha muito fácil. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que está a situação desse aqui. E ele acaba amarelando com o tempo, é um material bem complicado aqui de tu manter limpo. Mas existem algumas alternativas. A primeira delas, além de tu tentar limpar com as escovas que eu comentei, para tentar retirar o amarelado disso, e isso vale tanto para o Boost quanto para esse tipo de material de sola translúcida, tu utilizar é um produto bem fácil de ser encontrado, água oxigenada 40 volumes, que é o que o pessoal usa para descolorir os cabelos, aplicar essa solução na superfície do material, cuidando para não passar para os outros materiais que tem no tênis, envolver isso com papel filme e deixar no sol por umas 2 ou 3 horas. Conforme tu for repetindo esse processo, caso tenha necessidade, tu vai conseguindo clarear e remover as manchas que tem aqui. Obviamente que essa é uma solução temporária, porque com o tempo ele vai voltar a amarelar como ele tinha feito da primeira vez. Uma segunda solução para manter o Boost limpo, e essa solução é sim um pouco mais permanente, é usar a famosa tinta. Eu particularmente uso a tinta Horizonte, tá? Ela tem uma tinta feita especificamente para tênis e ela tem uma elasticidade muito boa e uma durabilidade muito boa quando usada em conjunto com o verniz, para que essa superfície se mantenha limpa realmente por mais tempo. Eu estou mostrando aqui agora um Boost que eu já pintei e que eu já uso há algum tempo, e eu vou mostrar também um comparativo entre o Boost pintado e o não pintado, ambos limpos, né? Para vocês verem como realmente esteticamente a pintura não tem tanta diferença e tem uma durabilidade muito maior do que tu tentar sempre manter o Boost sem amarelar. Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado a quem assistiu até aqui. Se tu gostou, comenta aqui embaixo, compartilha com os teus amigos, salva para ver depois. Aquele abraço e até a próxima. Agora eu tenho que trabalhar, então valeu!